Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito do ano de 13 meses. A história fica por conta desse perfil aqui no Twitter, LuizVigil65, que postou: essa é uma bíblia de 1775, onde o calendário é de 13 meses. O ano se inicia em março, o Natal é comemorado em 7 de janeiro e a semana se inicia do domingo. O ocultaram a verdade ou a modificaram como toda a história da humanidade. Aqui nós temos então a postagem que foi retirada de um TikTok chamado Entertain Today e por sua vez de um canal chamado @Tartaria no Telegram, conforme está descrito aqui. Aqui nós temos então o vídeo, eu não vou tocar o vídeo inteiro, mas eu vou ler para vocês traduzido já o que vem do vídeo. Então é dito que essa Bíblia de 1775 nos mostra que o primeiro dia da semana era o domingo, março era o primeiro mês do ano, não janeiro, e um ano completo consistia de 13 meses em oposição aos nossos 12. Então por que tudo isso mudou? E quem decidiu mudar os meses? Muitos acreditam que foi, na verdade, para nos pôr fora do ritmo que estava tão inculcado em nossa cultura, para perturbar a paz e a harmonia. Pense nisso se for verdade. É bastante possível que os feriados que celebramos hoje, que são baseados em tradições antigas, estão alinhados com um ritmo completamente diferente. Isso não tira o significado daquele dia, o verdadeiro significado daquele dia, especialmente feriados religiosos, como Natal ou Páscoa. Países como a Etiópia têm se mantido no calendário de 13 meses, enquanto nós celebramos o Natal no dia 25 de dezembro, a Etiópia não celebra até o dia 7 de janeiro. Esse não é o primeiro caso em que nossos calendários e linhas do tempo foram mexidos. É uma história de governantes que decidiram mudar os termos e datas do seu próprio benefício. Então, quem sabe onde nós realmente estamos na linha do tempo, se é que o tempo é real. Esse é o áudio que aparece nesse vídeo aqui. Alguns temas relacionados que talvez te interessam, se você não assistiu ainda, envolvem a alegação de que o Apocalipse Maia de 2012 deveria acontecer em 2020. Esse, hoje em dia, não faz mais muito sentido, porque já se passaram 3 anos. Outra alegação de que 300 anos foram suprimidos na nossa história, e na verdade a gente está vivendo em 1700. Esse é mais interessante. E por fim, eu falei para vocês aqui que o canal do Telegram de onde esse vídeo foi retirado chama-se Tartária, a alegação de que existia uma grande civilização chamada Império da Tartária, que foi apagada da história. Essa alegação parece ser defendida pelo perfil que postou esse vídeo no Telegram, pelo menos é o que a gente deduz a respeito do handle que aparece aqui embaixo. Então vamos ver um pouquinho a história do calendário usado no Ocidente. A história do calendário é muito bem documentada e não tem nenhum registro de que um calendário de 13 meses foi implementado, então foi substituído por um calendário gregoriano como a gente usa hoje. A gente vai abordar por que a dita Bíblia traz um calendário de 13 meses mais adiante. O ano solar é o tempo decorrido entre sucessivos equinócios. O equinócio é quando o tempo do dia é o mesmo tempo da noite, então tem a mesma duração, de primavera ou de outono, ou entre sucessivos solstícios, o dia e a noite mais longa em hemisférios opostos, seja de verão ou de inverno. O ano solar dura 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Os povos da pré-história muito provavelmente conheciam essa duração, claro, não em termos de horas, minutos e segundos, mas em termos de que uma vez por ano esse momento acontece. Eles eram capazes de construir estruturas para indicar dias relevantes. A gente tem um monumento na Austrália, por exemplo, que são pedras alinhadas ao longo de quilômetros. Uma pessoa posicionada nesse ponto aqui, num certo dia do ano, veria o sol se pôr exatamente aqui. Isso corresponde ao meio do inverno. Do outro lado, corresponde ao meio do verão e no meio corresponde ao equinócio. Então são pedras que estão alinhadas ao longo de quilômetros e aí você consegue enxergar o sol se pondo nessas direções. O mês lunar é definido como um intervalo entre duas sígias do mesmo tipo, luas novas ou luas cheias, e corresponde a um período de 29 dias, 12 horas, 44 minutos e 2,9 segundos. O ano lunar é definido como um total de 12 meses lunares. Opcionalmente, você pode transformar o calendário lunar em lunisolar e você alinha então com o calendário solar. Tem evidências também de que povos pré-históricos tinham conhecimento disso. A gente tem em Warren Pits 12 buracos que estão alinhados aí ao longo de toda uma distribuição de alguns metros, que a escala é de 0 a 40 metros, então isso aqui tem uns 80 a 100 metros, todo esse arco de circunferência que correspondem às fases da Lua e se alinham com a direção do Sol no momento do solstício. Isso a gente é capaz de datar para 8 mil anos atrás, esse monumento, e para 11 mil anos atrás, esse outro monumento aqui. O primeiro calendário formal que a gente conhece surgiu em 2000 a.C. na Suméria. Era um calendário lunar com 12 meses de 29 ou 30 dias e cada mês começava com uma lua cheia. A Suméria tinha múltiplas cidades com tradições religiosas distintas, então os nomes que davam para cada mês variavam conforme a cidade.
Uma das primeiras culturas a ter um calendário solar foram os persas, também na mesma época, 2000 a.C. O calendário tinha 360 dias, 12 meses de 30 dias cada, e tinha um 13º mês a cada 6 anos. Esse calendário evoluiu para várias famílias de calendários zoroastrianos, com 360 dias e múltiplas formas de correção do ano bissexto, e também para o calendário judaico. Ele é muito importante, a gente vai falar bastante dele mais adiante. Os gregos possuíam múltiplos calendários para diferentes propósitos e para várias cidades-estado. Em Atenas, a gente tinha um calendário lunisolar de 354 dias, com meses de 30 ou 29 dias, e uma correção de um 13º mês que ocorria em alguns anos dentro de um ciclo de 19 anos. A partir de 100 a.C., os romanos adotam um calendário que inicialmente tinha 10 meses. Então, 304 dias, porque são 4 meses de 31 dias, 6 meses de 30 dias. Ele alinhava-se com 38 semanas de 8 dias. Os nomes que a gente usa hoje para os meses vêm desse calendário. Na República Romana, um tempinho depois, o calendário adotado tinha origem lunar, mas tinha uma superstição de que números pares eram má sorte. Então eles fizeram com que 4 meses tivessem 31 dias, 7 meses tivessem 29 dias, fevereiro tivesse 28 dias. Era um mês em que vários rituais de purificação eram realizados. Em 46 a.C., para tornar o calendário páreo ao ano solar, o Júlio César introduz o ano bissexto a cada 4 anos e soma 10 dias. A gente tem então o calendário juliano, que vai ser usado durante toda a Idade Média na Europa até 1582. Em 1582, o Papa Gregório XIII introduziu uma mudança na regra dos anos bissextos e avançou o calendário juliano em 10 dias. 5 de outubro virou 15 de outubro e deu origem então ao calendário gregoriano, que veio ser adotado por diferentes países em diferentes épocas. Quando esses países adotaram o calendário gregoriano, eles somavam uma quantidade de dias que geralmente era maior que 10, porque você tinha uma defasagem maior, chegava até a 13 dias, dependendo da época em que a mudança aconteceu. Até hoje, a gente usa o calendário gregoriano. Os países do leste asiático adotaram o calendário gregoriano de uma forma tardia. O Japão em 1873, a China em 1912. Antes disso, usavam um calendário chinês de base lunar com 12 meses de 30 ou 29 dias. Então é bem documentado que a gente nunca usou um calendário de 13 meses aqui no Ocidente. Sequer tem evidências do contrário. E a Bíblia? A gente vai falar da Bíblia daqui a pouquinho. Mas essa proposta do calendário de 13 meses, ela existe, essa proposta é real. Ela foi feita pela primeira vez em 1645 por um matemático de nome Hugh Jones, que propôs um calendário georgiano. Foi o nome que ele deu em homenagem ao rei George. Nós teríamos 13 meses de 28 dias, totalizando 364 dias, e um dia especial, o Natal, ia ser celebrado no final do ano. Esse dia não pertencia a nenhum dia da semana, não era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado nem domingo. Era um dia isolado. Então todo mês e todo ano sempre começaria no mesmo dia da semana e o ano começaria próximo ao solstício de inverno. Em outra versão do plano, todos os meses tinham nomes de santos cristãos. Então dessa forma a gente tinha um calendário perene. Todo dia, sei lá, 18 de março ia cair no mesmo dia da semana em todos os anos. Essa é a principal vantagem desse calendário de 13 meses. Em 1849, Auguste Comte, filósofo positivista, propõe um calendário que ele chama de calendário positivista. Aqui a gente também teria 13 meses de 28 dias, teria um dia extra no final do ano em que celebraríamos o Dia dos Mortos e teria mais um dia extra a cada 4 anos após esse dia, que também seria fora da semana. Então, mais uma vez, seria um calendário uniforme. Todo mês e todo ano sempre começa no mesmo dia da semana. Nesse caso, seria segunda-feira ao invés do domingo. Nesse calendário, os meses eram nomeados em homenagem a figuras da história da humanidade, em ordem cronológica. Então, Moisés, Homero, Aristóteles, Arquimedes, César, São Paulo, Carlos Magno, Dante, Gutenberg, Shakespeare, Descartes, Frederico II e Bichat, conforme está descrito aqui. Além disso, nós temos vários outros dias, que não são necessariamente feriados, mas são dias em homenagens a outras pessoas conhecidas. Tem Pitágoras, Platão, Sócrates, Plínio, Trajano, enfim. São Luís, vai longe aqui o nome das pessoas que estão relacionadas na lista aqui do calendário positivista. A mudança que o Comte propôs parecia um tanto radical e por isso acabou sendo rejeitada. Mas essa proposta foi reciclada em 1923 pelo Moses Cotsworth, um contabilista britânico. Na proposta dele, chamada de calendário internacional fixo, a gente teria mais uma vez 13 meses de 28 dias. Só que os nomes eram mantidos: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, Sol era o nome do mês adicional, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.
Então o ano começaria sempre numa segunda-feira, todo dia 1º de todo mês seria uma segunda, depois dia 8, 15, 22 e 28. Ocasionalmente, o dia 29 de junho seria um dia adicional, que não pertence a nenhum dia da semana, e também o dia 29 de dezembro é o dia do ano novo que ocorreria. Então nós teríamos sempre, né, o dia 29 de dezembro, em anos bissextos também o dia 29 de junho, nenhum dos dois pertencendo a nenhuma semana, e portanto, mais uma vez, um calendário perene, um calendário que mantém essa ordem. Então, dia 18 de março, como eu falei para vocês, vai cair sempre numa quarta-feira. 18 de março, quarta-feira. Todo dia 18 de todo mês, na verdade, sempre cai numa quarta-feira. Você entendeu já a ideia de como isso funciona. Esse calendário foi aprovado pela Liga das Nações em 1923 como uma das 130 melhores propostas de calendários. Mas em 1937 ele não teve aprovação final. Ainda assim, a Kodak e outras companhias usaram esse calendário durante um tempo considerável. Esse calendário tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que cada mês tem 4 semanas exatas, 28 dias. Cada dia do mês cai exatamente no mesmo dia da semana. O ano tem exatamente 52 semanas, divididas em 13 meses. E todo ano tem 4 períodos de 91 dias, cada um com 13 semanas. O calendário, então, é perene, como eu disse. Todos os anos é sempre o mesmo. O calendário gregoriano, por outro lado, não. Todo ano você tem um calendário novo. Claro que de tempos em tempos isso vai repetir, mas você tem aí uma folhinha de 2024 que vem com o alinhamento correto. Você não pode usar uma de 2023 no lugar, porque os dias da semana não vão bater. Além de, claro, você tem os anos bissextos e todas as demais informações. Então, instituições e indústrias teriam mais facilidade em agendar ciclos de produção e a existência de 13 divisões iguais no ano, ao invés de 12 desiguais, seria mais benéfica à economia. Alguns feriados seriam mais fáceis de serem agendados. Então, feriados que são celebrados no 10º dia de cada mês, por exemplo, podem ter uma data fixa. A partir daí, porque todo mês tem o mesmo número de dias e o ano bissexto não faz parte, propriamente, da semana. Agora, outros feriados, como o Sabá para os judeus, são sempre realizados a cada 7 dias. Quando você introduz 29 de dezembro e 29 de junho, conforme eu mostrei aqui, você tem um problema. Porque aí você não mais vai realizar o Sabá no sábado. Porque você vai ter duas opções. Ou você realiza o Sabá sempre no sábado, e aí quando tiver dia 29, você vai ter um intervalo de 8 dias entre os dois Sabá. Ou então você muda isso no primeiro dia 29, e aí você realiza o Sabá na sexta-feira, depois na quinta-feira, e isso não vai fazer sentido. Então teve uma oposição forte de pessoas religiosas, porque isso complicaria com feriados religiosos que têm esse intervalo de 7 dias. Além disso, um aniversário vai ter que ser recalculado devido à mudança de datas, e alguns feriados públicos, nos quais as pessoas não trabalham, poderiam cair em fim de semana. E você também ia ter que mudar a data desses feriados. Então, essa proposta nunca saiu do papel. Claro, algumas companhias como a Kodak implementaram, mas esse calendário nunca foi para lugar nenhum. Nunca foi usado por nenhum país de forma oficial, nem nada do tipo. E a Etiópia? A Etiópia não usa um calendário de 13 meses? Não é bem assim. A informação de que a Etiópia usa esse calendário que eu falei para vocês aqui agora é puramente mentira. O calendário da Etiópia, que só foi ser substituído pelo gregoriano muito recentemente, não possui 13 meses de 28 dias. Ele possui 12 meses de 30 dias e às vezes tem um mês adicional de 5 dias ou de 6 em anos bissextos. Então, geralmente você tem 12 de 30 e 1 de 5. Em anos bissextos você tem 12 de 30 e 1 de 6. É simplesmente isso. Esse calendário nunca foi adotado no resto do mundo. Não é como se a gente usasse o calendário etíope por alguma razão e de repente a gente passou a usar o gregoriano ou o juliano. Não. O calendário etíope está lá na Etiópia, ele nunca saiu da Etiópia propriamente e ele não tem 13 meses de 28 dias cada. Ele tem 12 de 30 mais 1 de 5 ou de 6, a depender do ano. Aqui você pode ver mais a respeito do calendário etíope. Mas aí vem aquela pergunta, como você explica aquela Bíblia antiga que foi mostrada no começo do vídeo? A informação de que a Bíblia antiga tem esse calendário de 28 dias e 13 meses é outra mentira contada no vídeo. O texto contido na Bíblia vem com o título A Table of Time. Ele pode ser encontrado em várias Bíblias antigas. Aqui eu peguei outra Bíblia antiga, que também foi postada no Twitter, e tem a mesma tabela do tempo, conforme você pode ver. Então aqui nós temos, claro, uma série de outras informações, mas se você der zoom, você vai encontrar uma tabela do tempo. Também o ano começa em março e nós temos mais uma vez
até o número 13 que aparece aqui. Vamos entender então do que isso se trata. Na verdade, isso aqui é um calendário judaico. O calendário judaico é lunisolar, ele tem anos com 12 meses e anos com 13 meses. Ele tem um período que varia entre 353 a 385 dias. Então, videomente, em dois aspectos. Primeiro, esse calendário aqui é um calendário judaico, não é o calendário fixo internacional de 13 meses com 28 dias cada um, é um calendário bem diferente. Em segundo lugar, o calendário judaico nunca foi usado pela gente do mundo todo. O calendário judaico é usado por judeus em Israel, judeus fora de Israel, mas por judeus, não por outras pessoas ao redor do mundo. A gente, na Idade Média ou em qualquer época, nunca utilizou o calendário judaico, então mudou para o calendário gregoriano. Isso simplesmente nunca aconteceu. Nesse calendário, a gente tem os meses aqui que depende da tradução. Aqui a gente tem Nissan, Jair, Sivá, Tammuz, Ab, Elu, Tisri, Mar, Shilzan, Shisleu, Tebet, Shebat, Adar, Veadar. Por fim, então, terminamos. Aqui, na outra tradução, nós temos Nissan, Yar, Sivan, Tammuz, Av, Elu, Tish, Shesvan, Kislev, Tevet, Shevat, Adar 1 e 2. Então, mais uma vez, claro, não tem nenhuma evidência de que o calendário judeu foi adotado por populações fora de Israel. E esse calendário funciona assim. Nós temos meses de 29 ou 30 dias. Isso resulta em anos com 353, 354 ou 355 dias. E às vezes, o último mês, Adar, é repetido. Então nós temos Adar 1 e 2, ou Adar e Ve-Adar, conforme aparece nessa tabela do tempo aqui. E aí, nesse momento, nós temos mais 30 ou mais 29 dias. E aí, como resultado, a gente tem 383, 384 ou 385 dias. Portanto, o ano pode ter 6 durações diferentes em termos de tempo. Esse é o calendário judaico, ele estava nessa Bíblia porque Bíblias antigas tinham esse costume de colocar informações a respeito dos judeus. Então aqui nós temos um índice cronológico dos tempos de Adão até Cristo, de acordo com as escrituras, através de diversos autores. Aqui nós temos uma tabela do tempo, que eu já falei, e aqui nós temos uma tabela de ofícios e condições dos homens. Então nós temos aqui patriarca, reis, oficiais, anciãos e assim por diante. Então era tradicional que as Bíblias trouxessem informações gerais sobre os judeus, mapas e assim por diante. É o caso aqui. Isso aqui não é um calendário que era válido na época que as pessoas fora de Israel usavam. Isso aqui é simplesmente uma curiosidade a respeito do povo judeu e como que o povo judeu mantém o seu calendário. E eles usam realmente esse calendário até hoje, mas esse calendário nunca foi usado por outras pessoas fora de lá e nunca foi um calendário oficial de qualquer nação além de Israel. E será que a data dos feriados se alterou? Sim, a data dos feriados é uma coisa que muda ao longo da história. Então a gente começa pelo Natal. Natal deveria ser o nascimento de Jesus. A maioria dos historiadores concorda que Jesus histórico existiu, mas a data exata do nascimento não é conhecida. A tradição de celebrar o Natal no dia 25 de dezembro remonta a um calendário de 354 d.C., produzido para romanos cristãos. Essa data, no entanto, coincide com a celebração romana do solstício de inverno e também pelo nascimento do Sol Invictus. A divindade solar romana era celebrada nessa data ao menos desde 275 d.C. Sexta-feira Santa seria o dia da crucificação de Jesus e ela ocorreria na sexta-feira antes da Páscoa, que ocorreria num domingo marcado pela ressurreição. Hoje é assim. Mais uma vez, a data da morte de Jesus não é conhecida pelos historiadores. Inicialmente, os cristãos acreditavam que a crucificação tinha ocorrido na festa da libertação dos judeus e a ressurreição na festa dos pães ázimos. Portanto, seguiam um calendário judaico. Quando os judeus diziam que eram essas duas datas, era, portanto, a Sexta-feira Santa e a Páscoa. Em 325, a gente tem o Concílio de Nicéia, que determina que essas datas têm que ser desatreladas da celebração judaica e tem que ser universal, mas não determina nenhuma regra para calcular essa data. Ficou a cargo do bispo de Roma determinar. Então, o bispo de Roma mandava uma carta para todo mundo dizendo, olha, a Páscoa desse ano é dia tal, e aí as pessoas seguiam essa recomendação. Era simplesmente isso. Em 664, a gente tem o Sínodo de Whitby, que determinou que a Páscoa e a Sexta-feira Santa seriam calculadas de acordo com o calendário lunar, e assim até hoje. Mas tem movimentos que pedem mudanças pelo cômputo da data da Páscoa. O feriado de Corpus Christi, por sua vez, é 60 dias depois da Páscoa, então ele também sofre de todas as indecisões da celebração da Páscoa.
Ah, e será que quando teve a mudança do calendário juliano para o gregoriano, que somaram 10 dias, isso não mudou a data do Natal? E aí o Natal teria que ser celebrado no dia 15, então? Na verdade, não. Quando você faz essa mudança, você está justamente corrigindo a defasagem entre o ano computado e o ano solar. Então você está colocando o Natal na data certa. A correção da defasagem serve justamente para acertar os calendários e não para piorar a situação. Então, assim, a gente pode concluir que é falso que o mundo já adotou um calendário de 13 meses de 28 dias. Essas propostas existem desde o século XVIII, mas nunca foram adotadas a nível oficial, fora de algumas corporações, uma vez que, apesar de ser uniforme, esse calendário traz vários problemas para feriados religiosos. A evidência que o vídeo apresenta, na verdade, é comum em Bíblias antigas que trazem hábitos dos povos judeus através de calendários, feriados, profissões, mapas e assim por diante. Então, ao invés de retratar um calendário que a gente já usou e que foi esquecido ou ocultado da história pela grande conspiração mundial, a Bíblia em questão só retrata o calendário judaico, que populações judaicas em Israel e fora dele seguem, mas que outras populações nunca seguiram. O calendário judaico também não tem 13 meses de 28 dias. Tem 12 meses de 29 ou 30 dias. Em alguns anos tem um mês adicional de 29 ou 30 dias. Mais uma vez, ele nunca foi usado de forma difundida no resto do mundo. Valeu para você que assistiu o vídeo. Em breve a gente se vê. Falou.